Bem-vindos, pessoal da pecuária. Esse é o Pecuária Somente a Pasto. E aqui nesse programa vamos ensinar vocês como ganhar 6 vezes mais com a pecuária e somente com a utilização da pastagem. O meu nome é Fernanda e nesse primeiro episódio vou conversar com vocês sobre como obter uma pastagem de qualidade e sem investir muito. Bom, primeiramente, antes de mais nada, deve-se fazer um estudo de solo, tá? É a primeira coisa que a gente tem que fazer. Antes de semear, de plantar uma pastagem, de qualquer coisa, a gente tem que saber o que o nosso solo está precisando, o que está faltando nele, ou o que está em excesso, o que as nossas plantas estão precisando para se desenvolverem bem, não é mesmo? Por exemplo, tu vai num médico, a primeira coisa que o médico vai te pedir é um exame, né? É sempre assim, ele sempre vai pedir um exame para depois começar a ver, estudar o diagnóstico, o que tem, o que não tem, o que está te faltando, né? Para poder te receitar alguma coisa, ele precisa desse exame. E com o solo é a mesma coisa. Temos que primeiramente fazer um estudo de solo, tá? Realizando esse estudo de solo, é que depois tu vai poder repor os macronutrientes, um NPK, fazer uma adubação com NPK, o nitrogênio, fósforo e potássio, não é mesmo? Porque muitas vezes as pessoas já adubam, estão jogando dinheiro fora, porque tu não sabe se esse solo, antes de receber esses nutrientes, se eles precisam de uma correção. Porque aqui no Brasil, a maioria dos solos, eles têm uma tendência a ser mais ácidos, tem um pH baixo. Então não adianta tu adubar e o teu solo tá com pH baixo, porque ele não vai conseguir absorver esses nutrientes, tá? Tem um estudo que diz que se o pH está entre 5 e 5,5, ele absorve apenas 27% dos nutrientes jogados nele, tá? E se o pH está em 5,5, 6, já pula para 93,9% desses nutrientes que conseguirão ser absorvidos. Então, quer ter uma pastagem de qualidade, quer fazer uma pecuária bem feita, quer ganhar 6 vezes mais com a pecuária, primeira coisa, estudo de solo, tá? Fez o estudo de solo, corrigiu o teu solo, deixou ele num pH ideal para as plantas, aí tu pode ver se precisa adubar, se não precisa adubar, tá? Outra coisa muito importante que eu aprendi, e aprendi na prática mesmo, com manejo lá no dia a dia, é sobre saber o tempo ótimo de repouso da pastagem. A gente tem que conhecer muito bem esse conceito de tempo ótimo de repouso da pastagem. Não adianta, se tu quiser alimentar teus animais somente com a utilização da pastagem, temos que saber bem esse conceito e respeitar esse tempo ótimo de repouso da pastagem. Tá, mas aí tu me pergunta, Fernanda, da onde esse tempo ótimo de repouso, da onde tu tirou isso, né? Eu tirei esse termo, né, esse conceito de tempo ótimo de repouso, da primeira lei de um sistema de manejo que se chama PRV, que é o Pastoreio Racional Voisin. Esse sistema de manejo, eu aprendi ele lá na minha faculdade de agronomia, tá? E eu achei assim, ó, um sistema magnífico, um sistema maravilhoso que respeitava o solo, a água, era assim perfeito, sabe? Na teoria não podia jogar químicos, dessecantes, não, era um sistema assim perfeito, ideal, sabe? Que não contaminava nada. Só que eu resolvi levar todos os conceitos desse sistema, desse PRV, né, do Pastoreio Racional Voisin, eu resolvi levar todos os conceitos dele para a prática e colocar em prática. Só que como diz, né, a máxima aquela, que a teoria, ela é bem diferente da prática, né? E aí foi aí que eu me perdi, que eu me dei mal, sabe? Porque eu vi que eu não ia conseguir colocar em prática todos os conceitos do PRV, tá? Porque não se pode usar dessecante, não se pode usar algum herbicida, não se pode usar nada. Não que eu queira usar isso, eu não quero, até porque é caro, porque agride o meio ambiente. Mas muitas vezes o pecuarista, o agricultor, ele fica sem saída. Eu posso dar um exemplo aqui na minha região, no sul do Rio Grande do Sul.
Nós temos muito problema com uma planta daninha que se chama o capim-anone. Então, se tu não dessecar essa planta ou se tu deixar o solo descoberto por muito tempo, essa planta acaba tomando conta, tá? Essa planta invasora acaba tomando conta. Ela foi trazida lá da África, ela não é natural daqui da região. Ela foi trazida da África com o intuito de ser boa para o gado, sabe? Na época o pessoal achou que era uma grande descoberta, porque a planta se adaptou bem aqui à região. Ela se adaptou tão bem que ela se espalhou por tudo e virou uma invasora, virou uma planta daninha, como alguns falam, né? E por que ela não é boa? Porque ela tem uma baixa proteína, tá? A proteína dela é muito baixa e ela é tão dura, tão lignificada, que ela acaba desgastando os dentes dos animais. E como a desgraça não vem sozinha, as sementes elas são tão pequenas e produz tanta semente que elas se espalham de tudo que é jeito por todos os campos, aonde a gente for, tem a tal do capim-anone. O pessoal está sempre, né, lutando contra o tal do capim-anone, porque ele não é bom para o gado e se espalha muito rápido. Então, como é que eu vou dar uma consultoria, por exemplo, chegar lá para o produtor e falar assim, olha, vou te ensinar um sistema de manejo maravilhoso e tal, mas tu não pode dessecar o capim-anone, não pode fazer nada, não, né? Não pode nem usar algum remédio no gado, porque nesse pastoreio racional Voisin, até se tu usar algum antibiótico no teu gado, já não é mais pastoreio racional Voisin, tu já não pode mais dizer que tu usa esse tipo de manejo. Mesmo se tu utilizar ali um dessecante com costal, o mínimo que for, já não é mais PRV, né? Já não é mais pastoreio racional Voisin. Então eu não posso chegar para lá para o pecuarista, para o agricultor e falar, eu tenho um sistema de manejo muito bom que para mim deu certo, porque não deu certo para mim, porque eu tive que passar um dessecante nesse capim-anone, mas com sorte eu não vou ter que precisar mais fazer isso, porque o nosso intuito é ter uma boa pastagem, é acabar com os vazios forrageiros, né, e não deixar o solo descoberto. E esse é um sistema de manejo que vai te economizar, não vai deixar nenhuma planta invasora tomar conta, né? Tá, eu não vou chegar para o agricultor e dizer, tu não pode usar nada, né, não pode usar nenhum dessecante, não sei o quê, porque cada região é uma região, cada propriedade é uma propriedade, cada solo é um solo, né? Então, e o produtor sabe onde aperta seu calo. Eu quero ensinar a ganhar 6 vezes mais com a pecuária de corte, esteja onde tu estiveres, independente do teu solo, do clima, da região, independente das plantas daninhas que tu enfrenta aí na tua propriedade, tá? Então, o nosso intuito é ensinar a ganhar 6 vezes mais, te ensinando um tipo de manejo que der certo para ti, tá? Pois deu certo para nós conseguimos, nós aplicamos algumas coisas do PRV, tá? Que a gente aplicou, colocou na prática, deu certo, tá? E então vou passar para vocês aqui o que eu consegui tirar desse pastoreio racional Voisin, que para a gente deu certo e para algum agricultor que a gente já prestou consultoria também deu certo. E o principal, assim, o principal é saber o tempo ótimo de repouso da pastagem, tá? Tá, muito bem, muito bonito, tempo ótimo de repouso da pastagem. Mas como que eu vou identificar esse tempo ótimo de repouso da pastagem? É simples, tu tem que saber que altura tu vai largar o teu gado, tá? Dependendo da planta que tu tiver, da forrageira que tu escolheu, ela vai ter uma certa altura que tu pode largar o gado. E aí, tu não pode largar o teu gado no piquete muito tempo antes, tá? Quando tiver só os brotos ali, e nem muito tempo depois, quando a pastagem já tiver mais passada, mais velha, mais lignificada, né? De difícil digestibilidade para o gado, tá? Ou seja, se tu largar muito tempo antes, o que pode acontecer? Tu vai largar aquele gado ali naquele piquete, né? Quando o pasto recém tá vindo, quando ainda tá baixinho, ainda tá pequeno, ou seja, quando ainda tá só os brotos saindo, né?
E o animal que não é burro nem nada, né? Os bovinos, eles são muito seletivos quanto à sua alimentação. Eles vão direto na melhor pastagem. É impressionante. Tu larga ele no piquete, eles vão direto lá nas manchas de fertilidade. Eles vão no pasto mais verdinho, eles vão na pastagem melhor. Eles vão direto, assim. Então, ou seja, se tu largar ele muito tempo antes nessa pastagem, tá? Quando a pastagem não estiver pronta ainda, quando ela não estiver no seu tempo ótimo de repouso, o gado vai lá, vai comer todos os brotos, tá? Essa planta vai ficar sem a parte aérea. Essa parte aérea não vai receber energia do sol, tá? E é recebendo energia do sol que ela consegue acumular energia e mandar para suas raízes. Ou seja, quando a planta consegue acumular a energia do sol e enviar essa energia para suas raízes, aí sim que ela vai ter força para rebrotar, entendeu? Então, se o gado for lá comer essa parte aérea, tá? E a planta não conseguir absorver energia para as raízes, essa pastagem não vai rebrotar. Essa pastagem vai morrer, essa pastagem vai ficar fraca, não vai ter um rebrote bom e uniforme lá na pastagem, entendeu? Tu vai ter uma pastagem fraca, tu vai matar esse pasto, que é que muitas vezes acontece quando nesses pastejos contínuos, né? De antigamente, assim, a maioria, aqui no Rio Grande do Sul ainda é a maioria, quando a pessoa tem muito campo, ela não divide o campo em piquete, né? E aí o gado fica solto lá no pasto, comendo a planta que quiser, pastoreando ali e indo só no pasto bom, né? Como eu disse, como ele é seletivo, ele vai lá só na pastagem boa, só na pastagem boa e vai acabando matando essa pastagem. E aí muita gente me pergunta assim, tá, então o ideal é quanto mais tempo deixar ali em descanso, né, em repouso a pastagem, quanto mais tempo eu deixar parada, melhor. Também não, porque eu te digo também não, porque se tu deixar muito tempo a pastagem ali no piquete sem largar o gado em cima, essa pastagem vai ficar velha, essa pastagem vai ficar dura, essa pastagem vai ficar lignificada. E o gado que é muito esperto, que não é bobo nem nada, ele vai entrar nesse piquete e ele vai ficar caminhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, à procura de um pasto bom, à procura de um brotinho, de uma pastagem mais verde, melhor, de melhor digestibilidade, né? E ele vai ficar caminhando, 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 daí não vai encontrar nada, porque aquele pasto está todo velho, já está passado do tempo, né? Já está passado do tempo ótimo de repouso, né? E, ou seja, ele vai perder energia, tá? O teu gado vai perder energia procurando uma boa pastagem, ok? Ele vai caminhar muito, ele vai comer uma pastagem que é de difícil digestibilidade, porque já é uma pastagem lignificada, uma pastagem dura, tá? Ou seja, vai ser um animal que ele vai demorar para converter a pastagem em gordura, ele vai demorar para ganhar peso, tá? Essa pastagem vai estar com pouca proteína, ele vai demorar para ganhar peso, demorando para ganhar peso, ele vai demorar para ir para o abate, tá? Demorando para ganhar peso, para ir para abate, tu vai demorar para vender este animal, tu vai acabar vendendo ele até numa época ruim de venda, né? Porque tu tem que deixar o animal pronto nas épocas boas de se vender, nas épocas que o preço está em alta para venda, né? Tem que estar com aquele animal pronto, já gordo ali, pronto para vender numa época boa. Agora, se ele demorar para ganhar esse peso, tu vai vender numa época ruim, tu vai ficar mais tempo com aquele gado no pasto. E isso é ruim, porque perda de produtividade, perda de dinheiro, tá? E é só prejuízo para o pecuarista isso. Então, uma coisa muito importante, o pecuarista, ele tem que entender que assim, ó, ele cria gado, mas ele não é o principal objetivo dele, não é, eu sou criador de gado. Ele tem que mudar um pouco esse conceito na cabeça dele. Ele é um agricultor, ele planta pasto. O pecuarista, ele é um agricultor do pasto. Tem o agricultor da soja, do milho, o pecuarista, ele cria
gado, mas ele planta pasto, é o principal elemento dele. Não existe nada mais barato que a pastagem. E aqui estamos para ensinar você a ganhar 6 vezes mais com a pecuária e somente com a utilização da pastagem. Porque não existe no mundo alimento mais barato que a pastagem, tá? Os teus insumos quais são? O sol, a água. Teus insumos estão aí de graça para ti. Para te utilizar só a pastagem, tu não precisa de insumos, entendeu? Se tu tiver que alimentar gado no coxo, com soja, com milho, daí pode ficar até inviável, sabe, a tua criação, porque tu vai gastar muito dinheiro na alimentação desse gado. Então a tua melhor técnica é saber manejar bem uma pastagem, é tu saber cuidar bem do teu pasto para conseguir alimentar esse animal somente com a pastagem, tá? E só assim que tu vai conseguir ganhar 6 ou mais com a pecuária somente com a pastagem, tá? Eu digo ganhar 6 vezes mais com a pecuária somente utilizando a pastagem, porque nós conseguimos isso. Nós colocamos 6 cabeças de gado a mais por hectare do que a média do Brasil, tá? Média do Brasil, 1,5 cabeça, 2 no máximo. E a gente consegue colocar 6 vezes mais. Como? A gente piqueteou o campo, tá? A gente não piqueteou tudo de uma vez só, não dividimos em piquetes tudo de uma vez só, começamos aos poucos. Isso é uma coisa que as pessoas também têm medo. Ah, mas para eu respeitar esse tempo ótimo de repouso da pastagem, eu vou ter que dividir todo o meu campo e tal, nananã, porque para o gado não ficar pastoreando pelo campo todo, né? Gente, não precisa ser todo o campo. E eu digo assim, por experiência pessoal mesmo, pelo que a gente vive. A gente dividiu só metade e assim que foi tendo resultado, a gente foi dividindo mais. Não precisa já de início, para te conseguir fazer caixa, para te conseguir fazer dinheiro, não precisa já de início dividir todo o campo, toda a pastagem. Pode começar aos poucos, não tem problema. A gente começou aos poucos. Um senhor que a gente ajudou lá no interior de Cacequi, que a gente prestou consultoria, ele também começou aos poucos, tá? E aí, assim que tu vê que tá dando certo, que tu consegue respeitar o tempo ótimo de repouso da pastagem, que essa pastagem começa a ficar boa, começa a ficar vigorosa, tu começa a não faltar pasto naquela transição do verão para o inverno, ali, da primavera para o verão, tu começa a ver que os vazios forrageiros começam a diminuir e tu consegue engordar esse gado mais eficientemente, tá? Tu começa a ver que dá certo e tu não quer outra coisa, tu quer dividir mais e mais e mais. Eu digo porque um agricultor que a gente prestou consultoria, ele é lá de Cacequi, do Rio Grande do Sul, né? Ou seja, ele toda vez que ele ia para a cidade, ele passava em frente à nossa propriedade. Porque a nossa propriedade é aquelas que fica em beira de estrada, sabe? E o agricultor, o pecuarista, eles são já por natureza observadores, né? Aonde eles vão viajando e vão olhando as estradas e vão olhando a plantação dos outros, o gado dos outros, a pastagem, né? Tá. E aí toda vez que esse senhor ele ia para a cidade, ele olhava o nosso campo ali. E aí ele começou a ver que começou a ter um movimento ali, a gente começou a fazer os piquetes e tal, porque antes ficava só arrendado ali, ninguém fazia nada. Aí ele começou a ver aquela movimentação de piquete e tal, e aí ele foi vendo, toda vez que ele ia, ele observava. Toda vez que ele ia, ele observava. Aí ele viu que a nossa pastagem, ele viu uma pastagem alta, uma pastagem bonita, que a gente conseguiu ter uma boa pastagem, uma pastagem de qualidade, uma pastagem farta para os animais. E ele viu isso, tá? E ficou observando e um dia resolveu descer ali para conversar com a gente, né? Aí tá, a gente conversou com ele, a gente disse que a gente tinha dividido o pasto, né? Que a gente tinha feito os piquetes, que a gente tinha usado cerca elétrica, né?
E aí ele perguntou tudo, bem curioso, como é que era, como é que ele fazia e tal, se a gente não podia dar uma ajuda para ele. A gente não, a gente presta consultoria, vamos sim, a gente vai lá, marcamos um dia e fomos. Chegamos lá, o que ele nos relatou? Ele tinha o campo aberto, né, nada dividido, e sempre chegava um período, quando estava indo para o verão, as passagens de inverno já estavam morrendo, né, em transição. Quando estava chegando no verão, ele tinha aquela queda, né, do pasto, e os animais, eles tinham naturalmente uma queda de peso, sabe? O máximo que ele conseguia era manter o peso dos animais. E aí ele queria vender esse gado em dezembro ali, que é onde paga o maior valor, né, da venda do gado. Ele queria estar com os animais prontos ali para vender, só que os animais dele ou já estavam perdendo peso ou apenas estavam mantendo aquele peso, tá? E aí a gente disse para ele, bom, vamos então dividir uma área, a gente faz uma pastagem de verão, tá? A gente deixa essa área cercada, dividida com a cerca elétrica, tudo certinho. E aí, quando tiver no tempo ótimo de repouso da pastagem, quando a pastagem estiver boa, o senhor pode soltar os seus animais ali, tá? Aí ele ficou meio receoso e tal, assim, não queria investir, sabe? Apesar de ser pouco, é porque tem gente que é assim mesmo, tem gente que é mais difícil, principalmente as pessoas mais maduras, mais antigas, né? Elas têm assim um receio de mudar o sistema de manejo, né? Mas é natural, é assim mesmo, porque o avô dele criava daquela forma, o pai dele criava gado daquela forma e criaram tudo, sustentaram a família, sustentaram os filhos e tal, por que mudar agora, né? Aí que eu digo, mudar para quê? Mudar para ganhar mais. Porque hoje em dia, o agricultor, o pecuarista, ele quer ganhar mais, ele quer produzir mais, mas com a área que ele tem, tá? Porque antigamente, quando sobrava terra, quando sobrava campo no Brasil, tu quer ganhar mais, tu ia lá, comprava mais uns 10, 20 hectares e tá tudo certo, sabe? Só que hoje em dia não é mais assim, o hectare tá muito caro, o campo tá muito caro, é caro comprar terra. Sempre foi e cada vez vai ser mais caro comprar terra, porque é um bem que se acaba, né? É um bem que não tem como tu produzir mais, é limitado, não tem. Então, antigamente as pessoas iam lá, compravam terra e iam ganhando mais. Hoje em dia não. Hoje em dia tu tem que aprender a produzir mais, a ganhar mais com aquilo que tu já tem, tá? Então, cada vez as pessoas estão estudando e buscando conhecimento para tornar aquele hectare o mais produtivo possível, tá? E esse senhor, ele tinha meio que esse medo enraizado nele. O avô dele se deu bem, o pai dele se deu bem, ele, né, criava família, tudo, mas ele viu que ele poderia produzir mais, ele poderia conseguir vender seus animais com um preço maior, ele poderia engordar melhor o seu gado. Aí ele aceitou a nossa consultoria, aceitou a nossa ajuda, conseguimos lá, fizemos tudo. A gente deu auxílio para ele do zero, tá? Do zero absoluto, como dizem, porque nós começamos do zero, tá? A gente já passou por todas as dúvidas, todos os perrengues que alguém pode ter quando se está fazendo esse tipo de manejo, sabe? Quando está fazendo piqueteamento, respeitando o tempo ótimo de repouso da pastagem, instalação de bebedouro, instalação de cerca elétrica. Então assim, ó, a gente já passou por tudo, tá? E a gente não tinha muito para quem perguntar. A gente aprendeu na prática mesmo. E é bem quando a gente aprende mesmo, é só na prática, né? Bom, a gente ajudou ele fez tudo certinho, tá? Utilizamos materiais que ele já tinha na própria propriedade, tá? A gente consegue utilizar muita coisa que eles já têm, não precisa comprar tudo, gastar muito, não precisa investir, sabe? O investimento não é muito alto. E o investimento é visível, compensa assim, ó. É um investimento muito rápido. Não existe hoje em dia negócio
mais seguro e que dê mais lucro do que a pecuária, tá? É muito difícil. Como dizem, o agro não para, né? O agro não para e nunca vai parar, as pessoas têm que se alimentarem, né? Bom, ele fez, deu certo, pastagem ficou linda, ele conseguiu engordar os animais e pela primeira vez ele disse, nossa, primeira vez em anos, tá? Que eu consigo engordar esses animais nesse período, nessa fase, nessa época do ano. Primeira vez que eu consigo fazer isso. Ah, para quê, né? Se ele estava feliz, a gente estava muito mais feliz ainda, porque poder ajudar alguém, poder ver que aquela pessoa fez e deu certo, que seguiu ali o que tu disse, sabe? Conseguiu, ou seja, tá. Aí ele fez, deu certo, vendeu, ele ficou feliz, todo mundo ficou feliz. Aí na outra semana ele já estava lá pedindo, não, eu quero agora piquetear mais uma área. Porque ele tinha feito só em 6 hectares, ele fechou só 6 hectares ali. Ou seja, ele estava receoso. Depois que ele viu que deu certo, aí foi um caminho sem volta. Agora ele quer piquetear todo o campo dele, né? Quer dividir todo o campo dele. E a gente vai lá e vai ajudar e vai prestar consultoria e tá tudo certo, tá? A gente fez lá no nosso campo, também começamos aos poucos, tá? Assim como ele, nós também, a gente tinha medo também, tá? De começar esse sistema, de saber se vai dar certo mesmo, sabe? E a gente também era meio receoso, assim, não tanto quanto ele, mas a gente também, né, ficou com medo de investir e não conseguiu o retorno, né? Mas o retorno foi tão rápido, foi tudo tão fácil que, claro, teve os perrengues, mas se tu olhar para trás hoje em dia, sabe do que a gente se arrepende? A gente se arrepende de não ter começado antes, de não ter feito todo esse trabalho antes, porque a gente já estaria ganhando dinheiro, já estaria bem e vivendo numa coisa que a gente gosta, que é viver do campo, sabe? Do que eu e meu marido amamos isso. Bom, e aí, ou seja, para respeitar esse tempo ótimo de repouso da pastagem, uma dica que eu dou é de numerar os piquetes, tá? Porque o mais importante é tu entender o conceito, tá? De respeitar esse tempo ótimo de repouso, porque muitas vezes tu não entende bem o conceito de que se tu largar antes, o gado vai comer o broto, a planta não vai acumular energia e não vai ter energia para rebrotar, ou se tu largar depois, essa planta já vai estar velha, já vai estar passada, já vai estar lignificada. Se tu não entender bem esse conceito, tu vai cair na tentação e vai querer largar esse gado antes. Tipo, o agricultor, ele olha e diz, mas a pastagem tá vindo, a pastagem tá boa, tá vigorosa, tá? Assim, eles falam assim, e aí, se esse conceito não estiver bem claro na tua mente, tu vai acabar soltando o gado antes e vai matar a pastagem. É fato isso, a gente já viu isso acontecer e a gente também fica na tentação. E uma coisa que ajuda muito, uma dica que eu vou dar aqui, que ajuda muito, é a gente numerar os piquetes, tá? Até para te ter um controle de quanto está crescendo esse pasto, quais são os piquetes que ficaram parados por mais tempo, até para te ter um controle assim, da fertilidade do solo. Pois se tu numerar os piquetes, se tu tiver esse controle, o piquete 20 o pasto demora para vir, lá no piquete 40 a pastagem vem rapidinho, não precisa nem adubar, não precisa fazer nada. Então tu começa a ter um controle, tá, do teu pasto, do teu solo. E é isso que vai fazer tu ganhar 6 vezes mais com a pecuária somente a pasto. É tu ter o controle da tua pastagem. Tá? É o principal, tu tem que ser um criador de pasto. É o principal para te engordar o gado, é o pasto, é o mais barato, tá? Ou seja, a gente numerou todos os piquetes, eu botei os números, imprimi no computador os números do 1 ao 43 que a gente tem. Tu pode fazer no caderno mesmo, né, com uma caneta, colar lá no piquete e eu botei aquelas fitas transparentes, sabe? Enrolei ali com a fita transparente
porque fica no tempo, né? Fica na chuva, no vento, fica bem no tempo. Então eu enrolei bem com aquela fita para não entrar água ali naquele papel e a gente se perder, não saber mais que número é aquele. Bom, tendo esse número feito, tu consegue ter o controle do teu piquete, tu consegue ter, assim, no dia a dia ali, o gado saiu um dia, entrou no outro, né? Tu consegue anotar, o gado saiu do piquete 21, foi pro piquete 30, tu consegue anotar. E é muito importante anotar, porque eu digo isso que é muito importante anotar, porque foi o que aconteceu com a gente, sabe? Achei que meu marido tinha anotado, meu marido achou que o senhor lá que trabalha com a gente tinha anotado. E no fim ninguém tinha anotado, ninguém tava anotando, entendeu? O gado ia para um piquete, ia para o outro e tal, e ninguém anotava, a gente não tava tendo dado, não tava tendo controle daquilo. Então não adianta tu dividir a tua pastagem e não anotar. O gado saiu do piquete tal, foi pro piquete tal, com a data ali marcadinho. Daí tu vai ter o controle, tu vai ter a noção do teu pasto, da fertilidade, do solo, né, de tudo. E aí o que aconteceu? Aí a gente se organizou, né? E decidiu assim, não tem essa de tipo, eu anoto quando eu chegar em casa. Tem essa também, eu tô lá no meio do dia, lá no meio do campo, e aí eu penso assim, quando eu chegar em casa eu anoto. Não adianta. Tu vai chegar em casa, tu vai no supermercado, tu vai ver um filme, tu vai arrumar a casa, tu vai fazer a janta, tu vai cuidar dos filhos, tu vai fazer tudo menos anotar. Não tem essa. Anota na hora ali, não dura um minuto para te fazer a anotação ali. Anota no caderninho. Aí depois, se tu chegar em casa, se tu quiser passar pro computador para ter mais, né, bonitinho e tal, pode passar. Se tu não quiser passar pro computador também, não precisa. O importante é tu ter isso anotado, tu ter esse controle, né, para respeitar esse tempo ótimo de repouso do pasto, né? Tá. Aí a gente começou, a gente definiu alguém que ia ser responsável por anotar, entendeu? Sempre tem que ter um responsável. Aí definimos que ia ser o meu marido. Tá, foi o responsável por anotar. Se eu estivesse lá, eu podia anotar também. Lá, o nosso funcionário podia anotar também. Mas o responsável principal era lá meu marido. Tá, aí ele que era o responsável, era ele que tinha que anotar. Se as outras pessoas anotassem, tudo bem, quanto mais dados, melhor. Mas ele era o responsável. Então a dica foi designar uma pessoa para fazer isso, tá? Que assim não fica um jogando para cima do outro, tá? É que nem quando tem muita gente cuidando de uma criança. A criança tá ali, tem 10 pessoas cuidando daquela criança. No final, ninguém tá cuidando direito, entendeu? É sempre assim. Ou seja, então a gente já passou por tanta coisa, a gente passou por tudo, do zero absoluto a todos os perrengues possíveis, de início de projeto, como respeitar o tempo ótimo de repouso da pastagem, como saber identificar. Outra dica que eu dou também é muitas vezes tu pegar um cabo de vassoura e anotar ali no cabo de vassoura 12 centímetros, marcar ali com uma fitinha ou com a caneta 12 centímetros, 10 centímetros, dependendo da pastagem que tu tiver, tu tu põe lá o cabo de vassoura no meio do campo e aí tu vai ver assim, essa forrageira dá para largar o gado só quando tiver com 15 centímetros. Aí tá, tu vai lá, põe ali, mede, o pasto tá com 15 centímetros, vou largar, tá? Vou largar o gado. A maior parte ali do pasto tá com 15 centímetros. Tu pega, vai em vários pontos da pastagem e vê. A maior tá com 15 centímetros, vou largar agora, porque agora a hora tá boa. Só que assim, com o tempo, digo por experiência própria mesmo, com o tempo, tu nem precisa mais medir o pasto. Tu olha, no olho ali tu já vê, dá para soltar, tá na hora de tirar. É impressionante assim, tu consegue, no olho tu já vê se dá para pôr o gado, ainda não, sabe? Se tu tá conseguindo respeitar esse tempo ótimo de repouso da pastagem. Então assim, nesse vídeo eu
essas duas dicas são as principais, assim, ó. Fazer um estudo de solo, tá? Para ver se precisa corrigir o teu solo antes de colocar nutrientes, de gastar com nutrientes, porque se tu quer ganhar 6 vezes mais com a pecuária, tu tem que ver uma maneira de não gastar, não jogar dinheiro fora, né? E se tu adubar a tua pastagem, for lá jogar NPK e adubar e jogar ureia, nanã, e o teu solo precisa ser corrigido, e o teu solo tá com pH ácido, tá? Então, ou seja, se tu começar a adubar sem corrigir o teu solo, tu tá jogando dinheiro fora, tá? Ou seja, primeira dica, fazer um estudo de solo, tá? Corrigir esse solo com calcário, caso for necessário, né? E segunda dica, aprender o conceito de tempo ótimo de repouso da pastagem, tá? Que eu tirei lá daquele sistema de manejo do PRV. Eu estudei vários tipos de manejo, tá? Eu me dediquei muito, estudei muito, vários tipos de manejo. Hoje em dia a gente tem informação aqui na palma da nossa mão, né? E aí então eu estudei muito sobre todos os tipos, e é isso que a gente tem que fazer para a nossa vida. A gente tem que ouvir todas as opiniões, estudar, ver vídeos, ler livros e tirar de cada estudo o que se adequa melhor para ti, tá? O que vai se adequar melhor para o teu manejo, para a tua propriedade, para o teu bolso principalmente também, né? E lá desse pastoreio racional Voisin, o que mais fez sentido para mim e que eu apliquei e que deu certo mesmo é respeitar o tempo ótimo de repouso da pastagem. Só assim tu vai conseguir ganhar 6 vezes mais com a pecuária e somente utilizando a pastagem, tá? Que tu vai conseguir ter sucesso, ok? Nos acompanhe nos próximos vídeos, a gente tem muita coisa para explicar para vocês, como é o manejo no dia a dia, como é realizada a troca de piquetes, como que é o comportamento dos animais, porque é muito importante saber um estudo sobre o comportamento dos animais, cercas elétricas, também extremamente importante saber tudo sobre cercas elétricas, e nós vamos ensinar aqui nesse programa tudo do zero até o final, tudo sobre cerca elétrica, qual é a melhor, como instalar, quais são os tipos de cerca, qual a voltagem que tem que ter, tá certo? Nos acompanhe aí, aguarde os próximos vídeos e até mais. Obrigada!